sendo eu tão falho assim. Nada vi em mim que atraísse sua atenção, salvo sou por seu amor e por sua compaixão. Nada há em mim pra amar-me assim. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim, verme vil, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? E se salvo eu fosse pelas obras que aqui ergui, eu teria o seu amor, me amaria mesmo assim. Ele nunca amaria mim por tudo que já fiz. Eu não posso me salvar, nem as obras que eu ergui. É por seu amor que eu salvo sou. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim verme vil, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? Como pude amar alguém como eu?
Excelentes valores adornam essa pátria de grande esplendor. Derramando se faz alegria, já não mais haverá multidão. Toda luta aqui Lá no fim hará, pois em breve nos levará ao nosso lar. Nossa pátria está nos céus, nós sigamos para lá, desprezando o mundo vil e os prazeres servirá. Nossa pátria está nos céus, reino de real valor, alegria, eterno amor, onde reina o Foi meu Jesus quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz
que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu já começo pedindo para que vocês me avisem se porventura o ventilador estiver fazendo barulho aí, porque o vento está vindo de lá para cá, e aí se porventura tiver com algum chiado, alguma coisa no seu áudio, por favor me avisa que eu abaixo ali, tá? Porque hoje o dia foi quente. Pelo menos aqui na zona sul de Porto Alegre dava para fritar ovo no asfalto da rua tranquilamente. Mas, irmãos, que bênção estarmos aqui esta noite, alegria imensa estarmos juntos. Alguns longe, como Júlio e a Beth, mandaram mensagem aí, dizendo que estão lá no Rio de Janeiro. Bom, pelo menos lá eles podem se refrescar caso queiram ir no mar, né? Aqui a gente tem o Guaíba, não tem muito o que fazer. Mas de qualquer forma, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Eu li na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Por favor, vamos abaixar as cabeças, vamos falar com o nosso Deus em oração? Oremos então. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós entramos em sua presença em nome de Jesus, agradecidos por esse dia maravilhoso, pelo calor. Agradecidos também porque sabemos que o Senhor tem abençoado as nossas vidas com tantas bênçãos, tanta sorte de bênçãos, que muitas vezes nem nos damos conta. Mas que realmente sejamos pessoas agradecidas, que possamos, ó Deus, cada dia nos esforçar para enxergarmos e agradecermos aquilo que o Senhor tem feito por nós. E principalmente, ó Deus, aquilo que o Senhor também tem feito por cada um dos nossos queridos irmãos em Cristo. Damos-te graças por essa transmissão, por cada um daqueles que estão conosco essa noite. Nossa oração e desejo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos então para o nosso versículo. Eu estou colocando ele aí na sua tela, que eu creio que fica mais fácil de todos poderem ler. Vamos falar juntos então. A palavra de Deus nos diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8, nosso versículo do ano. Estamos quase já em dezembro, o ano que vem teremos um novo versículo. Espero que todos já tenham decorado esta passagem. Meus irmãos, vamos cantar hinos então. Vamos cantar alguma coisa que não foi, mas enfim, não está indo o meu hino. Vamos ver se agora vai. Não está indo de novo, agora foi. Então, meus irmãos, vamos cantar número 26 do Cantor Cristão, começar com o hino de Natal. Vamos cantar Rei Excelso. Então vamos cantar alegres este hino, começaremos então com ele e depois cantaremos mais um hino aí depois do HCC. Mas vamos começar cantando então Rei Excelso, número 26, deixa eu começar aqui colocando para todos. Número 26 do Cantor Cristão, Rei Excelso.
Muito bem, meus irmãos. Então, sem mais delongas, vamos já para o hino do HCC. Cantaremos 314, Preciosa a Graça de Jesus. Nós temos ele no Voz de Melodia com um nome diferente, mas quando vocês começarem a ouvir a introdução, já vão saber qual hino que é. Então, 314, Preciosa a Graça de Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para os nossos anúncios e nós então retornaremos com o nosso culto presencial, os nossos cultos presenciais nesse domingo. Conforme eu expliquei no grupo da nossa igreja, se porventura vocês não sabem, nós não tivemos culto domingo passado porque tanto a minha esposa quanto a Isabel, filha do Eduardo e Fernanda, elas não estavam bem, estavam com suspeita de Covid. Ambas fizeram o teste e graças a Deus deu negativo. Então a Tati ainda está se recuperando, sente ainda alguns sintomas dessa gripe forte que ela pegou. A Bel, se eu não estou enganado, já está 100%, mas de qualquer forma sabemos que temos outros irmãos aqui, como o Guilherme e também o Emanuel, que estão com Covid, mas de qualquer maneira sabemos que eles não estarão no culto, mas teremos o culto presencial. E aqui, irmãos, eu quero pedir a vocês, agora olhando diretamente para todos, que por favor tomem os devidos cuidados. Nós temos visto que os casos têm aumentado. Eu não estou dizendo que tanto o Emanuel quanto o Guilherme não tomaram os cuidados, não é isso. Mas nós realmente precisamos cuidar e qualquer sintoma que você tiver no domingo de manhã, que seja,
qualquer sintoma diferente, talvez o ideal seria ficar em casa. Alguma dor de cabeça, ou então uma febre ou febrico, como dizem aqui, se caso tiver com coriza, garganta ruim, sintomas que sejam característicos de Covid ou até mesmo de gripe forte, fique na sua casa. É claro, irmãos, que isso não é, vamos dizer assim, um passe livre para todos aqueles que tiverem dor na unha não virem à igreja. Até porque vocês sabem que o nosso juiz, o nosso justo juiz é Deus, e é Ele que sabe de todas as coisas. Mas, por outro lado, é muito importante que nós tomemos os devidos cuidados na igreja. Então, se tiver algum sintoma, não venha. Se caso tiver também tido contato com alguém que foi diagnosticado com Covid, ou até mesmo alguém da sua família está com Covid, que convive com você, o ideal é que também não venha à igreja, tá bom? Fique em contato com a gente, é muito importante, mas nesse tempo de pandemia, enquanto a vacina não chega, temos que prosseguir. Então, caso você possa e esteja dentro desse perfil daqueles que não sentem nenhum tipo de sintoma, convidamos vocês a estarem conosco, então, nos nossos cultos, às 9 da manhã e às 18 horas. Não teremos escola dominical em virtude das eleições. Nós sabemos que muitos de nós, ao sair do culto, já vamos cumprir com o dever democrático. Então, eu entendo, pelo menos aqui na sessão que eu voto, aqui embaixo, no 3 de outubro, Colégio 3 de outubro, com menos pessoas na parte da manhã. Então, por esse motivo, nós não teremos escola dominical, porém, teremos a parte dos hinos e também a pregação da palavra de Deus, tá bom? Meus irmãos, mesmo que não temos, ou pelo menos mesmo que façamos aí o culto presencial, continuamos tendo as nossas transmissões. Quartas-feiras ainda só transmissão, mas os cultos presenciais, eles ainda terão as transmissões, tá bom? Muito bem, então, meus irmãos, vamos para o nosso último hino desta noite. Vamos cantar 195 do cantor cristão, Vida por um Olhar. Eu peço que você coloque seus pedidos de oração aí nos comentários do Facebook ou então no grupo da igreja. Depois, então, que eu terminar a pregação, eu vou ler todos os pedidos de oração. E aí, vou ler tanto do WhatsApp quanto também aqui no Facebook, tá bom? Vamos lá, então, 195, Vida por um Olhar.
Desculpem, irmãos, acabei apertando o botão errado aqui. Nós começamos com o primeiro hino. Meus queridos, vamos então agora abrir a palavra de Deus. Eu quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Vamos falar então sobre um coração agradecido. Em momentos como esses que nós estamos vivendo, meus queridos, um coração agradecido faz toda a diferença. Então quero convidar a você que abra a sua Bíblia para Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, desculpe. Eu vou colocar os versículos aí na sua tela. Eu diminui um pouquinho aí a tela do versículo, mas eu creio que, com licença, irmãos, eu creio que não vai ser problema para vocês poderem enxergar, tá certo? Então eu vou ler aí, vai estar na sua tela. Estou lendo na versão revista e atualizada. E aí então nós vamos ler até o versículo 19. Estou abrindo a minha Bíblia aqui. E aí nós já vamos fazer a leitura. Então, Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Estou só abrindo aqui direitinho. Eu acho mais fácil do que simplesmente ler aí da tela. Às vezes eu vou ler, mas eu tenho a Bíblia aqui, eu posso ler. Vamos lá então? Versículo de número 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deus abençoe sua palavra. Mais uma vez eu quero convidar a todos vocês que abaixem as suas cabeças e fechem os seus olhos, e nós vamos falar com o nosso Deus. Ó Senhor, eu agradeço a Ti por mais essa oportunidade de, através da internet, poder chegar à casa dos nossos queridos irmãos, ou onde quer que eles estejam, para juntos, ó Deus, abrirmos a Tua Bíblia, a Tua Palavra, e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que o Senhor use este Teu servo para transmitir com integridade a Tua Palavra, Senhor, que nós sejamos mais agradecidos, que nós tenhamos um coração agradecido, que os nossos olhos também consigam enxergar todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a palavra de Deus fala bastante sobre gratidão, e eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que gratidão é um mandamento bíblico, é um mandamento de Deus. Vou colocar aí na sua tela alguns versículos, e você não precisa abrir a sua Bíblia, você pode me acompanhar. Colossenses 3,15 está dizendo o seguinte: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Também, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5,18, versículo que nós lemos no início, diz o seguinte: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí, em Efésios capítulo 5, versículo 20, nos é dito: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós podemos dizer que demonstrar gratidão ao Senhor é um elemento básico e duradouro da vida cristã.
Porque como está sendo dito pelo apóstolo Paulo aí em Efésios capítulo 5, dando sempre graças a Deus. Então nós podemos também ver em Efésios 5, 3 e 4, eu estou lendo agora na versão Nova Almeida atualizada, que começa dizendo, versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionado entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam sempre ou digam palavras de ação de graças. Meus queridos, o que deve estar não só em nossas bocas, mas em nossos corações, é sim um coração que é agradecido a Deus, uma boca que profere agradecimentos ou então ações de graças por todo o benefício que Deus nos tem dado. Quando nós olhamos então para o contexto de Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19, nós vamos passar rapidamente ali pelos primeiros versículos, mas nós temos aqui nesses praticamente 9 versículos que nós lemos, um exemplo de como algumas pessoas, ou de, vamos dizer assim, de todas as pessoas reagem quando recebem as bênçãos de Deus. 10 leprosos foram curados por Jesus e apenas um voltou para agradecê-lo. Eu gostaria, meus queridos, que nesse momento cada um de nós nos colocássemos no lugar daqueles leprosos. Versículos 11 a 14, nos é dito que eles chamaram a Jesus de longe. E é importante, antes de falar sobre isso, que haviam muitos leprosos em Israel naquela época. Existe uma lei em relação aos leprosos que está em Levítico capítulo 14, que não nos é importante agora, mas depois, se você quiser ler sobre a lei em relação aos leprosos, você pode ler ali todo o capítulo 14 de Levítico. Mas é importante dizer que os leprosos deveriam morar separados, eles não podiam chegar perto de pessoas que eram sadias, por isso que eles chamaram a Jesus de longe. O próprio versículo, só confirmando aqui, o próprio versículo de número 13 diz o seguinte, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então, se não fosse a ação deles gritarem para Jesus, dificilmente ele os veria. Vamos entender que nós estamos falando aqui no sentido de que eles não sabiam disso. É claro que Jesus, onisciente, sabe de todas as coisas. Mas o fato deles estarem longe era justamente por causa dessa situação. Eles não podiam chegar perto de nenhuma pessoa. Então, os primeiros 3 versículos demonstram que eram os leprosos que estavam ali entre a Galileia e a Samaria e estavam, então, clamando a Jesus que tivesse compaixão deles. E aqui, meus irmãos, nos versículos seguintes, nós podemos aprender e devemos aprender algumas lições importantes. E a primeira lição importante que nós devemos aprender com esses leprosos está aqui nesta passagem dos versículos de número 15 e 16, que diz o seguinte, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, o que nós podemos aprender com isso? A primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que muitos são abençoados, mas poucos são agradecidos. Entenderam, meus queridos? Muitos são abençoados, mas poucos são os agradecidos. Quando eles clamaram a Jesus, Jesus disse para ele para que eles fossem aos sacerdotes. Então ali Jesus já estava dizendo para eles aquilo que eles deveriam fazer, e aí eles, obedecendo pela fé, eles foram curados. A própria palavra de Deus diz no versículo 14 que os 10 leprosos foram
curados. O próprio, ali em Levítico 14, já diz que os leprosos, então, eles deveriam se apresentar aos sacerdotes em relação a toda aquela situação. Como eu disse, vocês podem ler depois ali o versículo 14. Mas, meus irmãos, é muito importante agora nós destacarmos a fé daqueles leprosos. Todos os 10. D.L. Moody, ele diz o seguinte: todos os 10 tiveram fé para obedecer o Mestre, ou para obedecer Jesus, apesar das aparências. Eles aceitaram a cura como uma coisa já realizada, ainda que não a tivessem sentido. Porque quando eles gritaram para Jesus, Jesus disse de volta para que eles fossem se apresentar aos sacerdotes. E instantaneamente eles foram. Jesus não lhes impôs a mão, Jesus não precisou dizer nenhuma palavra diferente daquela que ele falou, para que eles simplesmente fossem se mostrar aos sacerdotes. E eles, os 10, tiveram fé nas palavras de Jesus e eles foram curados. Porém, meus irmãos, o texto destaca que apenas um daqueles 10 homens retornaram agradecendo a Deus, e ainda é dito que ele deu glória a Deus em alta voz. E após isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus, agradecido. Então, meus irmãos, é por isso que é tão importante nós entendermos que muitos são abençoados, mas poucos são agradecidos. Se nós pudéssemos fazer aqui, ou colocar isso em número, apenas 10% daqueles homens foram agradecidos a Deus. Se nós pararmos para pensar, meus irmãos, eu já fiz esse exercício algumas vezes com vocês aqui na igreja. Quantas coisas nós podemos enxergar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Se você pudesse agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez por você no último minuto. Meus irmãos, eu já tenho também dito para vocês que é muito importante que a nossa oração não seja repleta de pedidos e não fazermos confissão de pecados e muito menos ações de graças ao Senhor. Pelo contrário, é muito importante que o tempo que nós passamos agradecendo a Deus seja muito maior do que o tempo que nós confessamos os nossos pecados e também maior do que o tempo que nós olhamos para as nossas necessidades. Porque é muito fácil nós olharmos para tudo aquilo que nos é necessário. Mas será que também não seria o ideal nós olharmos para aquilo que Deus tem feito para cada um de nós? Vamos olhar, meus irmãos, no contexto daquilo que nós estamos passando. Nós estávamos com pessoas com suspeitas de Covid na nossa igreja, nós estamos com irmãos que estão com Covid na nossa igreja, estamos com pessoas que estão vivendo com familiares que estão com suspeita. E, lamentavelmente, eu tenho conversado com alguns irmãos que, vez ou outra, nós vamos acabar tendo contato com alguém que esteja infectado. A grande questão é a seguinte: será que nós sempre temos que amaldiçoar esse vírus, amaldiçoar todas as coisas ruins que têm acontecido? Eu convido você, em vez de amaldiçoar o coronavírus, agradeça a Deus porque Ele é soberano. Agradeça a Deus por seu cuidado. Tem muitas pessoas que acham que Deus é culpado por todas as coisas que têm acontecido, quando na verdade nós, humanidade, somos causadores de todos os flagelos que nós temos passado. O El Niño, toda essa situação climática que nós passamos. Eu estava vendo uma reportagem que tem passado nos comerciais aí da televisão, que segundo as estimativas até o ano de 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. Então, não é Deus quem faz esta ação. Somos nós que muitas vezes não temos a menor educação de quando estamos no litoral, não temos a mínima condição de muitas vezes pegar o lixo e jogar no lixo. Muitos têm o costume de jogar coisas pela janela do carro, muitas pessoas têm o costume de jogar lixo nos lugares errados. Então, meus irmãos, é fácil culpar a Deus quando na verdade a culpa é de cada um de nós. Muitas pessoas também dizem que estão olhando apenas para si,
em relação a todas as situações que os incrédulos passam. Acham que por sermos salvos, por sermos filhos de Deus, por servirmos ao Senhor, nós merecemos herdar bens materiais nesse mundo. Coloque a seguinte questão na sua mente. O que será que é mais proveitoso? Aproveitar de bens materiais neste mundo que a palavra de Deus deixa claro que são corruptíveis ou que são passageiros, ou aproveitar das benesses da eternidade, aonde as ruas serão de ouro, aonde os muros da cidade celestial serão de pedras preciosas. Então, tire os seus olhos daquilo que esse mundo pode lhe oferecer, porque todas as coisas que aqui tem são passageiras. Então, meus irmãos, o coronavírus, sim, ele é passageiro. Creia nisso. Então, agradeça a Deus pelo seu cuidado. É ruim quando nós sabemos de pessoas que estão com Covid? Muito. Mas eu louvo a Deus, porque existem pessoas que, como tanto o Guilherme quanto o Emanuel, estão se curando ou se tratando nas suas casas. Não estão com uma situação difícil, como lamentavelmente a mãe da nossa querida Rose, lá em Manaus, esposa do pastor Jefferson, que lamentavelmente ela faleceu. Mas por outro lado, você pode olhar essa tragédia e dizer, mas por quê? Meus irmãos, aquela mulher fez uma decisão a Cristo quando ela estava no hospital, quando ela estava passando pelas maiores dificuldades da vida dela, sem ar e sendo transferida para Manaus. A Rose teve a oportunidade de falar de Cristo para ela e ali no seu leito, quase leito de morte, ela teve a oportunidade de aceitar Cristo como Salvador. Quem somos nós para questionar a Deus? Nós precisamos agradecer. Eu não gosto, meus irmãos, eu sou muito franco com vocês. Essa é a parte do ano que eu mais não gosto, vamos dizer assim. Eu prefiro o frio, eu prefiro dormir todo tapado, cheio de cobertas, calça de moletom, blusa de moletom, meia, só com o nariz para fora e às vezes nem isso. Prefiro o frio, meus irmãos, para tomar aquela sopinha que eu e a dona Gessi gostamos, né? Olha, é um tempo maravilhoso. Calor, irmãos, qualquer coisa que você faz, você já está suando, você está deitado, você transpira, você está comendo, você transpira, tudo você transpira e precisa ficar assim como eu estou com o ventilador ou até mesmo com o ar-condicionado ligado. Mas de qualquer forma, meus irmãos, eu agradeço a Deus pelo dia maravilhoso que Ele me deu, porque eu não posso ser egoísta. Porque ao mesmo tempo que eu particularmente prefiro temperaturas amenas, existem outras milhares de pessoas que preferem o verão. Então eu agradeço a Deus por esse sol e também entendo que para todo esse ecossistema, toda a natureza que Deus fez, o calor ele é necessário. Então, meus queridos, é importante nós entendermos isso. E muitos são abençoados, mas poucos são agradecidos. Warren Wiersbe, comentarista, ele diz o seguinte: muitas vezes gostamos de desfrutar as dádivas, mas nos esquecemos do doador. Apressamo-nos em pedir, mas demoramos para agradecer. Eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, será que ter fé não é agradecer já pela resposta de Deus, mesmo Ele ainda não tendo respondido? Será que nós não podemos agradecer a Deus por todos os favores que Ele já nos tem dado? E às vezes nós temos pedido coisas a Deus e mesmo que Ele não tenha feito, nós podemos agradecer porque Ele nos ouve. Porque Ele há de responder segundo a sua infinita misericórdia e graça. Então, meus queridos irmãos, é importante nós entendermos isso. E a segunda lição que nós temos agora, neste texto, está aqui no versículo de número 15. Na parte, eu acabei não lendo aqui, versículo 14, não marquei na minha Bíblia, mas aconteceu que índios foram purificados. Mas o versículo de número 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então, o que nós aprendemos com isso? Que é necessário nós sermos gratos ao autor da bênção. É importante nós sermos gratos àquele que nos concedeu a bênção, que é o nosso Deus. Versículo 15 aqui nos é dito no começo que
um dos 10, vendo que fora curado, ele viu a cura, ele pôde sentir a cura em seu próprio corpo e ele constatou que aquilo era fruto de uma intervenção divina. E aí o que ele fez? Ele voltou dando glória a Deus e não só isso, ele também se prostrou aos pés de Jesus. E por que ele fez isso? Ele fez isso por conta de uma atitude de adoração. Então, meus queridos irmãos, quando nós formos agradecer a Deus, não pode ser simplesmente algo sem a devida reverência ao nosso Deus. Mas faça isso num momento de oração. É claro que você pode agradecer simplesmente por alguma coisa, no momento que acontece, por exemplo, obrigado, Senhor, pelo ventilador que está me ajudando, mas é muito importante que no seu momento de oração você agradeça a Deus pelos seus atributos, você agradeça a Deus pelo seu cuidado, você agradeça a Deus por esse mundo maravilhoso, mas também por Ele suprir as suas necessidades, por estar cuidando da sua família, das pessoas que você ama. Meus irmãos, motivos para ser gratos nós temos e muito. Eu falei para os nossos irmãos que fizeram e ainda fazem o nosso curso de liderança, para que fizessem durante 1 ou 2 semanas, eu não me lembro, colocassem num grupo de WhatsApp todas as bênçãos que eles tiveram, 5 bênçãos diferentes. E é importante nós nos forçarmos a aprender, a enxergar o que Deus tem feito. Porque quando nós nos forçamos, nós seremos mais gratos. E sendo mais gratos, nós adoraremos o nosso Deus da maneira que Ele merece, da maneira que realmente nós devemos fazê-lo. Meus irmãos, a terceira lição que nós podemos enxergar nesse texto está nos versículos 17 e 18, colocarei aí na sua tela, que diz o seguinte: então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Algumas coisas são importantes declarar aqui, meus irmãos. Primeiramente, os samaritanos eles não se davam com os judeus. Porém, no momento em que todos estavam afastados, eles se uniram. Sabemos que os judeus eram muito religiosos e, infelizmente, muito orgulhosos de sua religião. E eles não se davam de maneira nenhuma com os samaritanos. Os samaritanos eram aqueles judeus que foram levados para o cativeiro e acabaram se misturando com outros povos e tiveram filhos que acabaram sendo judeus, ou uma mistura de raça, se assim podemos dizer, e acabaram voltando ali para morarem em Samaria, ou pelo menos aqueles que ficaram em Samaria e tiveram relacionamento com outros povos, acabaram se misturando. Então, os samaritanos, eles não se davam com os judeus, mas no momento em que todos estavam com lepra ali, tanto judeus quanto samaritanos, acabaram ficando juntos. É importante declarar que Jesus nunca fez acepção de pessoas e nem nunca fará, mas apenas aquele samaritano retornou dando glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, a terceira lição que nós vamos aprender é que Deus, Ele avalia as nossas atitudes de gratidão ou de ingratidão. Preste bem atenção. Deus não precisa de nós sermos agradecidos por aquilo que Ele tem feito. Não precisa. Por quê? Porque não vai mudar quem Deus é se nós formos agradecidos ou não. E também é importante dizer que não é porque eu sou mais grato que Deus vai me abençoar mais. Não, não é isso. Mas se eu for mais grato ao Senhor, com certeza, como eu disse anteriormente, eu prestarei a devida reverência a Deus por aquilo que Ele significa na minha vida. Darei o devido valor e reconhecimento por aquilo que Deus é, por quem Deus é e pelo que Ele representa para cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, 3 coisas foram focalizadas por Jesus aqui neste texto. Primeiramente, Jesus diz que não eram 10 os curados, onde estão os outros 9? Então, o que nós podemos entender? A quantidade de ingratos é maior do que o número dos agradecidos. Isso é fato. É uma questão que perdura até os dias de hoje. Também, o objetivo desta situação, desta cura, era dar glória a Deus.
Versículo 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? E também o samaritano, que era aquele menos favorecido, foi aquele que expressou maior gratidão, mesmo sendo aquele que seria talvez escorraçado em tempos normais, ele retornou a Jesus e demonstrou o devido valor que Deus e o Senhor Jesus têm. Com licença, meus irmãos. Então, meus queridos, o que nós podemos entender? Independente da religiosidade ou independente da raça daquele homem, é notório um coração agradecido. Mas melhor que isso, havia uma atitude de agradecimento naquela pessoa. Nós não sabemos o que se passou na cabeça daqueles outros 9 que não voltaram. Mas o que nós sabemos é que Jesus enalteceu aquele samaritano. E é por isso, meus irmãos, que nós chegamos na última lição que nós podemos ver nesse texto, que está no versículo de número 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, a gratidão, ela promove maiores bênçãos. Eu disse para vocês que não é que nós seremos mais abençoados se nós formos agradecidos. Não é isso, meus irmãos. Mas à medida que nós formos mais obedientes a Deus, seremos mais abençoados. Porque, como eu disse para vocês no início, ser agradecidos é um mandamento, como nós vimos na palavra de Deus. Então, à medida que nós somos obedientes, nós seremos abençoados. Note, meus queridos, 10 leprosos foram curados fisicamente. Porém, apenas um deles recebeu a bênção de maneira completa. E qual que é a bênção de maneira completa? Apenas este recebeu de Jesus o reconhecimento de que a fé dele realmente o salvou. Temos falado bastante sobre justificação pela fé, então por sua atitude ele demonstrou que ele creu e obedeceu ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, diferentemente daqueles outros 9, foram curados, eles foram obedientes à palavra de Jesus, demos o devido crédito, porque eles foram aos sacerdotes. Porém, apenas um é que realmente foi salvo. Então, meus amados irmãos, podemos dizer que 9 daqueles homens, 90% deles, receberam a cura física, mas não receberam a cura espiritual. Nós vemos que isso é um problema que aflige muitas dessas igrejas que se chamam cristãs, quando na verdade pessoas estão indo atrás da cura de seus bolsos, de seus problemas financeiros, pessoas estão indo atrás da cura dos seus problemas, cura física, mas não cura da sua alma. E isso é lamentável, porque Jesus pode sim tirar os nossos problemas, pode resolver todas as situações, mas a palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós não estamos nesse mundo para sermos abençoados apenas, mas Jesus veio a este mundo para nos dar vida. E a palavra de Deus nos diz que vida em abundância. Então, meus queridos, mesmo cumprindo as exigências da lei, que eles deveriam se apresentar aos sacerdotes, aqueles homens foram reprovados por sua desobediência no sentido de adorar a Deus. E, infelizmente, eles demonstraram ingratidão. Eles não foram gratos por aquilo que Deus fez. Quando nós somos desobedientes, nós deixamos de ser abençoados. E se a gratidão, sermos agradecidos, é um mandamento, sede agradecidos, nós pecamos à medida que nós não damos o devido reconhecimento a Deus. Veja o que Davi fala no Salmo de número 51, versículos 16 e 17, lerei na versão NAA.
pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, o que para Deus é importante não é aquilo que eu posso dar, não é aquilo que eu posso fazer com as minhas forças, mas de que maneira eu posso e devo obedecê-lo. Todos nós sabemos e precisamos nos esforçar para ver a bondosa mão de Deus sobre as nossas vidas. Então, mesmo em meio a esse caos que nós estamos vivendo, será que o nosso coração tem sido grato? Ou será que a ingratidão tem tomado conta de cada um de nós? A situação é ruim? Muito, mas poderia ser pior, não é verdade? Meus irmãos, vocês sabem, eu testei positivo para a Covid, mas eu agradeço a Deus porque os meus sintomas foram leves. Lamentavelmente, pessoas diariamente estão perdendo suas vidas. E, no entanto, Deus tem cuidado de nós. Não é parte da infidelidade de Deus isso, mas demonstra o seu plano, que tem seguido da maneira que Ele quer. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então eu não posso questionar ao Senhor. Eu devo agradecer, porque todas as coisas continuam sobre o seu controle. Para encerrarmos esta noite, meus irmãos, novamente, Moody, ele diz que a gratidão sempre foi mais difícil de se encontrar do que a fé. Então a gratidão é mais difícil de se encontrar do que a fé. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que já aceitaram Cristo como Salvador, mas poucos que são agradecidos de verdade. Poucos que realmente são agradecidos ao Senhor. É fácil você olhar para os seus problemas. É fácil você olhar para as contas atrasadas. É fácil você olhar para a falta de recursos. É fácil você olhar para a falta de bens materiais. É fácil você olhar para muitas vezes a falta de saúde. Mas é difícil você enxergar que tem muitas outras pessoas que estão numa situação pior do que cada um de nós. Pessoas que não têm absolutamente nada. Pessoas que lamentavelmente não têm comida na sua mesa. Pessoas que não têm uma casa, uma moradia digna. Pessoas que não têm saúde. Então, meus irmãos, será que realmente os nossos problemas são maiores do que o nosso Deus? A sua boca pode dizer que não, mas é a atitude do seu coração que vai demonstrar se sim ou se não. Nós precisamos ser agradecidos. 90% daqueles homens, 9 foram ingratos. E apenas um deles agradeceu ao Senhor. Então, quem agradece pelas pequenas coisas que Deus tem feito, também possibilita receber maiores bênçãos. Não por ser agradecido, mas por ser obediente. Meus irmãos, quero dizer para cada um de vocês que a vontade de Deus é que nós possamos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por nós. Pelas pequenas coisas, pelo simples fato de nós podermos respirar, por nós estarmos vivos, por num momento como esse termos a possibilidade de mesmo afastados ainda termos essa transmissão, onde nós estamos em uma espécie de comunhão. É claro que não é o ideal dos ideais, mas pelo menos podemos nos reunir. Então, meu querido, ao terminar essa transmissão, olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, olhe para a sua esposa, olhe para o seu marido, ou até mesmo, se você está sozinho, olhe para as coisas que você tem, para a família que você tem e agradeça a Deus. Você pode me dizer, você não sabe a família que eu tenho. Realmente não sei. Mas se você tem, é porque Deus permitiu. Todas as lutas que nós temos faz parte do plano de Deus. Então, se nós sermos gratos, quer dizer que nós estamos descansando naquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. E Ele é perfeito, meus irmãos. Todas as coisas que Ele faz é perfeita.
Então, meu querido, em vez de perder tempo sendo ingrato, seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Novamente, irmãos, eu vou ler 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos dar graças nesse momento? Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá o exemplo de como nós podemos e devemos ser agradecidos. Perdoe-nos por tantas vezes os nossos olhos falharem em enxergar o cuidado do Senhor para conosco. Às vezes nós somos gratos por livramentos, por coisas que achamos que são grandes e esquecemos de agradecer ao Senhor por aquilo que é pequeno. Por podermos respirar, por podermos estar vivos, por termos, Senhor Deus, nem que seja o ovo dentro de casa para poder comer, ou simplesmente o básico que o Senhor nos tem dado. Sabemos que a promessa do Senhor é que há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades e não dos nossos luxos, ó Deus. Então nós somos gratos, porque nós podemos chamar o Senhor de nosso Pai. Nós podemos, ó Deus, ter o privilégio de ter a palavra do Senhor nas nossas mãos. E principalmente, Pai de amor, temos as promessas do Senhor quanto à eternidade. Que todas as desventuras que passamos atualmente, um dia passarão, porque este mundo é passageiro. Faz, ó Deus, através dos teus servos a vontade do Senhor, para que outros possam chegar a Cristo e que nós entendamos que tudo o que nós passamos é para, primeiramente, a glória do Senhor, mas também para que outros possam ver Cristo nas nossas vidas. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus irmãos. Sejamos gratos ao nosso Deus. Amém. Vamos então para os pedidos de oração. Eu lerei aqui no grupo da nossa igreja. E se porventura você quer, já coloque aí no Facebook os seus pedidos de oração, se caso você ainda não mandou. Deixa eu achar aqui o nosso grupo da igreja. Vamos ver aqui. Muito bem, começamos então com o Guilherme. Guilherme, que lamentavelmente está com Covid, ele pede por sua saúde e por sua recuperação. Irmã Nara pede para que continuemos orando pelo esposo, que deve ser o nome Keller, da sua sobrinha Andressa, e também ela pede para que oremos pelo bebê Pietro. A Tamires pede oração por sua saúde, da sua família, e também saúde da sua família, e fortalecimento espiritual e também pelo seu casamento. Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, pela saúde deles, pela dela, da sua neta Luísa e também dos irmãos da igreja. Sabedoria nas decisões, por proteção e sustento, equilíbrio emocional e financeiro, harmonia familiar, conquista e realização de negócio. Irmão Nelson pede pela conversão da sua família e a restauração da saúde dos irmãos da igreja que estão enfermos. A Dona Beth pede oração pela recuperação da saúde dos nossos irmãos na fé, pela vacina contra a Covid-19, pela proteção e segurança, saúde e paz, para o Júlio e família que se encontram no Rio de Janeiro em férias. Dona Leila pede pelo Celso, esposo da sua colega que continua na UTI, pelo senhor Hugo, pela Dona Maria, mãe da sua chefe que está com câncer, e pelos seus filhos. Ela pede por sua saúde, pela saúde das suas irmãs, Miriam e Roselaine. Irmão Ayrton pede pela sua família e pelos colegas de escritório. A Lu pede por sua saúde, recuperação e fortalecimento das quimioterapias, por um casal de amigos, Samantha e Alaor, pois eles perderam o bebê durante a gestação, que Deus os console e conforte, pela saúde do seu avô materno, Sênio, que está com câncer de próstata, e sabedoria aos médicos para fazer o tratamento ou, se necessário, cirurgia dele, pelo primo do pastor Daniel, Davi, que está desempregado, e também pela salvação dele.
O Emanuel pede por harmonia familiar, por fortalecimento espiritual, pela saúde dele e da sua família, pelo tratamento do seu avô José Cândido, pelo tratamento e salvação da sua prima Aline, por uma oportunidade de trabalho ao seu pai Henrique, por todos os irmãos em Cristo e que tudo seja conforme a vontade de Deus. A dona Marta pede que continuem a orar por ela e pelo Getúlio. A Jace pede oração por todos da família e pelos irmãos da igreja, fortalecimento espiritual e agradecer a Deus pelo seu amor e misericórdia, pela vida do seu sobrinho Alexandre, que completa mais um ano de vida hoje. Agora os pedidos aqui no Facebook. Vamos lá, deixa eu ler aqui para ver se temos. Muitos irmãos dando boa noite, boa noite, boa noite. Dona Angelita pede pela saúde do Paulo, salvação dos seus familiares, que chamem o Paulo no hospital de clínicas para fazer a biópsia dos rins, pelo estudo da Tamires, do Samuel e da Natiele. Meu pai, ele agradece a Deus pelo cuidado que tem com cada um de nós em meio à pandemia. A Tatiana, lá de Juro de Castilhos, pede oração pela sua recuperação, pelo seu esposo Márcio, que precisa trabalhar, e que Deus nos abençoe e cuide de todos. Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se tem mais pedidos de oração. Vários irmãos comentando aqui sobre a pregação. Vamos ver. Aqui. A dona Judite pede por sua saúde, está aguardando o resultado do teste de Covid, por sua vida espiritual e salvação dos seus familiares. E a dona Rosângela, lá de Juro de Castilhos, pede oração por um exame que a Tatiana fez. Então, meus queridos irmãos, são os pedidos de oração. Orem também pela dona Ireni, filha da dona Irene, que está com suspeita de Covid, tá bom? Ela mora junto da dona Irene, a dona Irene está isolada, está afastada da filha dela. Então vamos orar por essa situação, tá bom? Meus queridos, daqui a alguns minutos estará, tanto no grupo da igreja quanto no Facebook, os pedidos de oração. Vai demorar talvez uns 10, 15 minutos para poder colocar tudo ali no mural. E depois os irmãos podem orar com as suas famílias, tá bom? Privilégio ser igual estar com todos vocês hoje. Domingo, se Deus quiser, estaremos juntos. Ore pelos nossos candidatos, ore por aqueles que serão eleitos, que Deus possa fazer a sua vontade, tá bom? Uma boa noite para todos vocês, Deus abençoe a todos. Vamos ficar novamente com um hino de Natal e nos encontramos então no próximo domingo, se assim o Senhor permitir. Uma boa noite, Deus abençoe, meus queridos. De Cristo e